Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo vou analisar a Elbor Empreendimentos SA. Antes, uns recados rápidos. Deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. E último recado, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então, a Elbor Empreendimentos, ela foi fundada em 1977, de acordo com este link que está aí na tela e também na descrição do vídeo. O ticker na B3 é HBOR3. A IPO foi feita em outubro de 2007. O interesse da empresa é da sede, né, porque ela é uma incorporadora e ela tem participação em diversas empresas, fica em Mogi das Cruzes, em São Paulo, nesse endereço que está aí na tela. De acordo com a ITR do primeiro trimestre de 2024, a Elbor ela tem atividade preponderante de incorporação de empreendimentos imobiliários e a prestação de serviços de administração de empreendimentos. Ela faz parcerias com as incorporadoras e construtoras das regiões onde atua. A construção, né, o desenvolvimento de empreendimentos de incorporação imobiliária é realizado por sociedades de propósito específico, criadas especificamente para desenvolver cada um dos empreendimentos. Isso é comum nas construtoras, né? Se você olhar os balanços das construtoras, você vai ver um monte de SPE, das quais a construtora, né, o emissor da ação, que é o caso a Elbor, né, ela participa de diversas sociedades de propósito específico, né, e geralmente cada sociedade de propósito específico é um empreendimento, é um prédio a ser construído. Né. E é interessante notar que a Elbor não é construtora, ela é só incorporadora, ela mesmo fala isso aqui neste link que está aí na tela e também na descrição do vídeo. Né. Este link fala que ela atua com forte presença na região metropolitana de São Paulo, e ela foi fundada em 1977, e o negócio da empresa está focado exclusivamente nas atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários, não atuando como construtora. Assim, é possível administrar melhor os custos de cada atividade relacionada aos empreendimentos, além de conferir um maior dinamismo e flexibilidade para atuar em diversos segmentos do mercado. Bom, ela fala isso aqui, mas a gente vai ver adiante que custo controlado, não adiantou nada, né, ao longo do tempo. Vou mostrar mais adiante, porque ela só destruiu o valor. Então não adiantou nada essa estratégia aí. Né? A companhia atua por meio de parcerias com construtores e incorporadores que demonstrem expertise no segmento ou na região alvo. Né? Então, para saber mais sobre a Elbor, veja esses links que estão aí na tela e também na descrição do vídeo. Né? Aqui o site institucional mostra aí os imóveis que estão à venda, etc. Né? Começando aqui pelos números, né? O histórico de proventos que a Elbor divulga em seu site de RI é até tentador, né? Pois mostram um razoável histórico de proventos. Na tabela abaixo, os valores pagos, esses valores aqui, o valor bruto pago, eu peguei nos outros documentos da Elbor. Então ela divulga essas colunas aqui, ela divulga neste site. A gente vê que ela pagou dividendo aí desde a IPO, né, até 2015, ficou 5 anos sem pagar dividendo, depois começou a pagar de novo. Né. Ainda em 2024 ela ainda não pagou. E o payout era de 25% até 35%, 40%, 50% do lucro. Parece tentador, né, mas analisando melhor isso aqui, a gente vê que todos esses anos aí, ela pagou 550 milhões em proventos, né? Mas houve vários aumentos de capital da Elbor, né, de acordo com o formulário de referência, que eu montei essa tabela aqui a partir dos documentos da Elbor. Então, considerando a IPO, que foi só primária em 2007, né, complemento da IPO, né, mais 19 milhões, aumento de capital por subscrição particular. Teve diversos aumentos de capital por subscrição particular, que não foi pública. E a última oferta pública foi em 2019, de 560 milhões, né, que foi primária e subscrição pública. Então, 1,6 bi de aumento de capital desde 2007. Pagou 550 milhões de dividendos, vamos ver aqui. Né? Afinal, os proventos pagos aos acionistas geraram valor? A resposta é não. A Elbor destruiu 815, né,
Eu vou colocar aqui 0,8 bi de valor de 2007 até 2024, de acordo com essa minha análise. Não sei como será daqui para frente, mas nesse período, 2007 a primeiro trimestre de 2024, já são quase 17 anos de capital aberto. Não tem muito para ela comemorar, né? Porque ela pagou dividendos, realmente pagou, o IPO, vamos ver aqui, o IPO e outros aumentos de capital, 1.600 bi, o saldo das contas de reserva de lucros dá 103 milhões, as reduções de capital que ela fez, recompras, etc. Então, ela destruiu 815 milhões neste período em 17 anos, sem considerar a correção monetária. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Mas, apesar dessa destruição de valor, ela divulgou aqui neste link, na linha do tempo, que ela celebra 15 anos de abertura de capital na Bolsa, né? Isso foi até 2022, né? Quer dizer, eu não sei o que ela está celebrando, né? Porque o acionista minoritário, né, se não vendeu, não está gostando muito da situação, né? Aqui o patrimônio líquido, eu peguei vários trimestres aqui desde 2014 para mostrar o seguinte, né? O patrimônio líquido dos acionistas da Elbor, e tem também os não controladores, que são os acionistas das empresas que a Elbor tem participação majoritária. Então, eles entram aqui também com participação separada. Eles não possuem. É a parte do patrimônio líquido consolidado que não possui ações HBOR3, né? E a gente vê que o patrimônio líquido dos acionistas aqui do primeiro trimestre de 2024 é quase o mesmo, né? Só 100 milhões a mais do que o patrimônio líquido, o valor de 2014, quer dizer, está estagnado, né? Tem em todos esses anos. E o patrimônio líquido, a participação dos não controladores, né, sai de 460 milhões em 2014 para 985 milhões, mais do que dobra, porque a Elbor tem optado, né, por dar maior participação para os não controladores em seus empreendimentos, certo? Então, o patrimônio dos acionistas da HBOR3 cresce pouco de 2014 até primeiro trimestre de 2024, de 1,3 bi para 1,4 bi. Não é geração de valor, principalmente se considerarmos a correção monetária nesses quase 10 anos. Observamos que no PL, que a Elbor, observamos no patrimônio líquido, que a Elbor, a partir de 2022, aumentou a participação de acionistas minoritários, que ela escreve lá, mas na verdade, são acionistas não controladores ou participação de empresa em que a controladora a Elbor participa com menos de 100%. Assim, no primeiro trimestre de 2024, o patrimônio líquido consolidado do grupo é assim composto: participação de não controladores, 41%, participação dos acionistas da HBOR3, 59%. Aí dá o patrimônio líquido consolidado. Dessa forma, o lucro líquido do grupo é dividido entre o lucro dos acionistas da HBOR3 e o lucro dos não controladores, na proporção acima. Claramente, a partir do fim de 2016, o lucro dos não controladores é superior ao lucro dos acionistas da HBOR3, que eu mostro nesse gráfico aqui abaixo. Para piorar, a estrutura do grupo fez os acionistas da HBOR3 amargarem enormes prejuízos trimestrais do terceiro trimestre de 2016 até o primeiro trimestre de 2019, enquanto os não controladores oferiam lucro. Veja aqui, nesse gráfico, a linha laranja. A linha laranja é o acionista HBOR3. Os não controladores são os outros, das empresas que a Elbor tem participação majoritária. Veja aqui nessa linha do tempo 2007 a 2024. Até 2013, 2014, 2015, a situação estava boa para o acionista da HBOR3, né? Porque o lucro estava subindo e os não controladores estavam ali com participação, até tendo prejuízo, né? Mas a situação se inverteu. Veja que a partir de 2016, o acionista da HBOR amargou enormes prejuízos trimestrais, chegou aqui 129 milhões de prejuízo em um trimestre, 106, e os não controladores estavam tendo lucro, né? Isso até 2020. A partir de 2020, a Elbor começou a dar lucro para os dois, mas mais lucro para os não controladores. Quer dizer, esse gráfico para mim aqui entrega tudo, né? O mercado percebeu isso, e por isso a HBOR3 está a R$ 2,14 na sexta, dia 14 de junho de 2024, contra R$ 15
em março de 2017. Né? Então, março de 2000, a ação caiu a partir daqui, acompanhou esse desastre aqui para os acionistas da empresa. Né? O gráfico abaixo da ação, vou mostrar o gráfico das ações, é ajustado por proventos, desdobramento, grupamento e bonificação, porque quando a ação estava subindo em 2012, ela fez desdobramento, depois fez bonificação em 2013, quer dizer, deu 3 ações para cada 10, e a ação desabou depois, em 2020, ela fez grupamento de 5 para 1. Então, o gráfico da ação é esse aqui. A gente vê aqui, está abaixo, gráfico ajustado, né? Abaixo do valor de 2007, então está R$ 2,14, em 2007 o gráfico ajustado é perto de R$ 7,00, quer dizer, a ação desabou a partir daqui, e eu acho que o principal motivo é essa situação que ocorreu a partir de 2016, que a estrutura de capital do grupo faz com que os acionistas não controladores, que é a linha azul, tenham mais lucro do que os acionistas da HBOR3. Então isso aqui é um aspecto, para mim, extremamente negativo nessa empresa. A geração de caixa operacional só foi boa entre terceiro trimestre de 2017 a terceiro trimestre de 2021. No restante dos trimestres, a empresa tende a queimar caixa operacional ou ter geração de caixa baixa ou insuficiente, o que é extremamente ruim. Né? Então a gente vê aqui o gráfico do fluxo de caixa gerado por operações. Até 2014 a situação estava razoável e tal, mas a maior parte dos trimestres é geração de caixa negativa, perto de zero, alguns picos aqui de geração de caixa positiva, mas considerando toda a análise, só de olhar o gráfico dá para ver que não tem geração de caixa boa, constante. Né? E as necessidades de caixa foram cobertas com o aumento da dívida e aumento de capital. Aqui é o caixa líquido de atividades de financiamento, que engloba aumentos de capital. Tá? Então, por isso dá esses picos aqui. Então, ao contrário do fluxo de caixa das operações, o fluxo de caixa de financiamento está sempre acima do zero, bem acima do zero, indicando que ela sempre tomou dívida. Né? Em alguns casos, fez redução de dívida. Então, ao contrário de uma empresa saudável. Né? Uma empresa saudável seria o oposto disso. E o gráfico abaixo, vou mostrar aqui agora, ele me faz ficar longe da ação de HBOR3. A dívida líquida sobe muito mais do que o patrimônio líquido dos acionistas HBOR3, a partir do segundo trimestre de 2022. O patrimônio líquido dos não controladores sobe constantemente a partir do quarto trimestre de 2021, enquanto o patrimônio líquido dos acionistas da HBOR3 sobe pouco, quase estagnado. Então, significa que a dívida suportada pelos acionistas HBOR3 está gerando mais lucros para os não controladores. Portanto, eu gostaria de ser acionista das empresas que a Elbor tem participação inferior a 99%, porque eles é que estão ganhando dinheiro, né? Pelo menos no período abaixo, a partir do quarto trimestre de 2021. Os acionistas HBOR3 ficam com a dívida e mirrados lucros quando aparecem e fortes prejuízos. A situação pode mudar no futuro para melhor para os acionistas HBOR3? Pode sim, mas considerando o histórico e a situação atual, eu não acredito. Então aqui esse gráfico mostra, aqui a linha cinza é patrimônio líquido dos acionistas HBOR3. Ela fica praticamente estagnada, que sobe pouco, né, desde 2019. A linha da dívida, que é a linha azul, cai até 2021 e depois sobe muito. E o patrimônio líquido dos não controladores sobe constantemente, principalmente a partir de 2021 e com mais velocidade do que o patrimônio líquido dos acionistas da HBOR3. Então, esse gráfico aqui me faz ficar longe da empresa. Eu queria ser o acionista da linha laranja, que não tem ações HBOR3. O acionista da linha cinza aqui não está ganhando dinheiro. Agora, um indicador importante nas construtoras ou incorporadoras, né, é o indicador VSO, que é venda sobre a oferta. É a relação entre unidades habitacionais das vendas líquidas no período sobre a oferta inicial mais os lançamentos do período. Esse indicador mede o percentual da oferta vendida no período, no caso em trimestres. Quanto maior, melhor, porque a velocidade de venda seria maior. A Elbor mostrou boa melhora do VSO do primeiro trimestre de 2022 até o primeiro trimestre de 2024, mas o nível de 12,6% ainda é baixo. Então a gente vê aqui a parte da Elbor, né? O VSO da parte da Elbor está em 12,6% no primeiro trimestre de 2024 e subindo aqui nesses
nesses 3 trimestres. E considerando 2022 para frente, estava em 8,8, começou em 8,8, subiu para 10, aí subiu para 12,5, agora de 12,6. Está subindo um pouquinho, mas ainda é baixo. Apesar da melhora do VSO, a margem bruta a apropriar relativa ao resultado dos exercícios futuros indica que a Elbor tende a lucrar menos com as novas vendas, feitas a partir de 2021. Então aqui, a margem bruta apropriada do resultado dos exercícios futuros, né? Está incluso no custo aqui dessa margem os encargos financeiros referentes aos juros das debêntures. A gente vê que desde 2015 tende a queda, né? Então aí é a margem bruta. Depois tem as despesas administrativas, as despesas comerciais, né? Aqui já está incluído os juros das debêntures, mas pode ter os juros das outras dívidas, né, que não sejam debêntures. Então, claramente tendente à queda, né? A empresa está mostrando queda no longo prazo de margem bruta, quer dizer, mais um aspecto ruim da empresa. E para piorar, né, a receita líquida está no mesmo nível de 2011 e eu não considerei correção monetária nesse gráfico, que se a gente fazer correção monetária, a situação piora, né? Apesar de todos esses aumentos de capital. Então ela fez aquele monte de aumento de capital, mas a receita está no mesmo nível de 2011. A receita sobe em 2018, mas está estagnada entre o terceiro trimestre de 2018 e primeiro trimestre de 2024, e com leve tendência à queda aqui, né? Acho isso muito ruim, principalmente combinado com toda a análise que eu fiz até aqui. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Então aqui a receita operacional, olhando esse gráfico sozinho não quer dizer nada, mas no conjunto de toda a análise, né, a receita está no nível de 2011, subiu aqui em 2018, 2019 e está tendente à queda aqui a partir de 2019, está estagnada ou tende à queda. Se você quiser ser um pouco mais otimista, ela sobe a partir do primeiro trimestre de 2022. Mas o gráfico todo mostra que está caindo. Depois de todo aquele aumento de capital, depois a empresa foi fundada em 1977, tem 17 anos de capital aberto, né? Isso aqui, para mim, considerando toda a análise, é extremamente ruim. E sobre a Elbor, né, esse link que está aí na tela e também na descrição do vídeo, a linha do tempo, eu destaco os seguintes trechos, né? Ela foi fundada em 1977, né, por Henrique Borenstein, em Mogi das Cruzes. Ainda ela tem sede na mesma cidade. Então, daí o nome Elbor, né, H-E-B-O-R, né? Então, é um acrônimo do Henrique Borenstein, né? E o Henrique Borenstein, pelo menos a empresa dele, ainda é o controlador da empresa em março de 2024, porque ele tem 54% das ações, né? A gente vê que o controlador tem 50% de diretoria, e aqui tem... é porque o Henrique Borenstein deve ser filho dele, então tem o Hélio Borenstein, quer dizer, foi fundada por Henrique Borenstein, e a Hélio Borenstein, provavelmente da família, né, que tem 38%, mais Henrique Borenstein 7%, então dá 54%. Ainda é uma empresa de dono, né? A gente vê aí, até teve subscrição, vários aumentos de capital com subscrição privada. É uma empresa de dono, mas tem ações na bolsa aí e eu não quero. Então fica as ações com o dono, se ele quiser. E aqui outros trechos que eu destaco da linha do tempo, né? Ela, em 1997, ela ingressou no mercado da cidade de São Paulo, quer dizer, atua em São Paulo desde 1997 e pelo que a gente viu aí, não retornou o valor para o acionista, né? 2013, que também há mais de 10 anos atrás, né, ela se consolidou em outras cidades e outros segmentos. Também não gerou valor, né? A partir de 2019, né, ela focou em São Paulo e projetos pulverizados. Também, para mim, não está gerando valor, né? Então, minhas conclusões, acho que é óbvio, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros, né? Não me interessa a HBOR3, mesmo cotada a R$ 2,14, tem cotação do dia 14 de junho de 2024, e isso representa 20,2% do valor patrimonial dos controladores, que é de R$ 10,56 no primeiro trimestre de 2024. Pode melhorar? Pode. A HBOR3 pode subir muito até o valor patrimonial de R$ 10? Pode sim. Mas eu acho pouco provável e fico de fora. Os motivos estão expostos nessa análise que eu fiz aí. É provável que, caso a Selic caia de forma significativa em 2024 ou 2025, a HBOR3 possa subir sim, mas eu acho que outras ações poderão ter desempenho melhor. É isso aí.
Os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.